Boa noite a todos, todas e todes. Meu nome é Elizabeth Chaip Maia, eu sou do Grupo Mulheres do Brasil, e esse evento faz parte de uma parceria entre o Grupo Mulheres do Brasil, o NIPS Cultural e o Clube de Leitura, né? A gente escolheu esse ano de 2022 trazer autoras negras para que a gente pudesse trazer essa discussão sobre tanto as obras, que as pessoas comecem a conhecer a literatura de autoras negras, como também trazer essa discussão sobre a questão étnico-racial. Está aqui comigo a Luciana, que ela vai se apresentar. Aí a gente vai falar um pouco sobre o grupo e a gente vai seguindo falando sobre a obra. Obrigada, Elizabeth. Boa noite a todos e todas. É uma alegria poder, mais uma vez, participar dessa ação, desse movimento, em que a gente pode conhecer um pouco mais de autores e autoras negras e mergulhar, fazer uma imersão. Eu, como uma leitora que não sou acadêmica, porém entendo a necessidade e a importância de se ler escritores negros e negras, eu sendo mulher preta, né? Então, toda vez que tem esse movimento, esse encontro do Clube de Leituras, eu me disponibilizo, porque a minha consciência me diz que isso é muito importante. Então, eu sempre agradeço o convite, a oportunidade. E esse ano eu li bastante livro, Elizabeth. Foram muitas leituras. Por mês, né? Um por mês, né? Foram muitas leituras esse ano. Quem quiser acompanhar o que a gente discutiu, as obras que foram lidas, eles estão no YouTube do NIPS Cultural. É só ir lá e acompanhar. Deixa eu falar um pouco do Mulheres do Brasil, né? Como eu disse no começo, eu sou líder do Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil. O Grupo Mulheres do Brasil foi criado em 2013, uma iniciativa da empresária Luiza Helena Trajano. Ele nasceu com o objetivo de pensar na construção do país melhor a partir do protagonismo feminino, né? Foi assim que nasceu o grupo. Ele nasceu com 40 mulheres, né? Que foram chamadas para ir para Brasília para discutir um pouco sobre o Brasil e empreendedorismo. Dali nasceu esse grupo, que hoje conta com 120 mil mulheres no Brasil e no exterior. Nós temos núcleo em todas as capitais do Brasil e estamos também localizados em todos os continentes. Se você quiser conhecer um pouco sobre Mulheres do Brasil e fazer parte, entre no site www.grupomulheresdobrasil.org.br. Essa ação do Clube de Leitura é uma ação do Comitê de Igualdade Racial, que é um dos comitês que fazem parte do Grupo Mulheres do Brasil. Nós temos 21 comitês temáticos, dentre eles igualdade racial, combate à violência contra a mulher, refugiados, políticas públicas, saúde, educação. Então, se você quiser conhecer, como eu já disse, entre no site e faça parte. Hoje, né, nossa obra escolhida, a última do ano, né, então, foi bacana trazer esse livro, é um livro de uma autora portuguesa, né, a Djaimília Pereira de Almeida, né. É uma obra, vou falar um pouco dela, que está a biografia dela. Ela é uma mulher preta e nasceu em 1982. É uma das mais, em Luanda, né, na Angola, é uma das mais premiadas e reconhecidas escritoras da língua portuguesa. Além do livro Esse Cabelo, que é esse aqui, que nós vamos falar sobre ele, ela tem outros livros publicados, como Luanda, Lisboa, Paraíso, vencedor do Prêmio Oceano 2019, A Visão das Plantas, Prêmio Oceano 2020, publicado pela Todavia e Maremondo, entre outros. É colunista da revista 451, né, uma revista portuguesa, então vale muito a pena ler esse livro. É muito fácil de achar, eu achei que a gente teria muito mais dificuldade de encontrá-lo, mas se vocês forem nas livrarias mais conhecidas aqui em São Paulo, ou na sua cidade, você vai achar essa obra, né, dessa autora portuguesa. Então, vamos lá, Luciana, falar aí das nossas impressões sobre o livro. Né? Ela fez uma anotação, eu também fiz aqui
os marcadores. Eu gostei muito, vou ser sincera, estranhei a leitura de uma autora portuguesa, né? A linguagem é diferente, né? O ritmo é muito diferente do que a gente está acostumado, né? E como ela conta, né? Como ela faz a narrativa, é bastante diferente, né? Ela tem o seu alter ego, que é a Mila, né? Que é a personagem principal, e ela vai contando aí um pouco da história dela, dando vida, né, ao cabelo, né? Acho que é bem interessante como ela fala que ela dá vida ao cabelo, né? Vamos lá, vamos começar? É isso mesmo. E a gente considera ela como uma mulher portuguesa porque ela foi muito pequena, aos 4 anos, né? Saiu de Angola e foi morar num outro continente, um continente europeu, em que ela teve várias experiências, né, desde pequena, e as lembranças, as memórias que ela traz é justamente a partir do cabelo, né? Exatamente. Que no livro ganha como se fosse um personagem, né? Exatamente. Que tem vida, e é a partir do cabelo que abrange, né, a narrativa. Ela faz toda conta toda uma história, mas a partir do cabelo, né? É óbvio que a gente tem questões sobre racismo, temos questões sobre sororidade, sobre feminismo, Sobre família. sobre família. Família interracial, né? É Exato. muito, muito interessante que ela traz todo esse tema, né? Família, o cabelo, o casamento interracial, Portugal, Angola. Então, é um livro bem interessante da maneira que ela começa a trazer. Mas o que me chamou muito a atenção é ela dar vida para o cabelo, né? Falar a partir do cabelo, né? E para a gente, né, antes que a gente começar falando do livro, é muito importante trazer essa questão da estética do cabelo afro, né? Que é um cabelo que as pessoas acabam tendo essa linguagem pejorativa de que seja um cabelo ruim, né? Uhum. Não, é um cabelo ruim. Então, tem todo o reconhecimento do seu cabelo crespo, né? Do como ele é tratado, como ele é visto. Isso é realmente uma situação para a mulher negra, né? Porque você se espelha no que a gente vê na televisão, comercial de shampoo, são todos aqueles cabelos lisos, né, que voam ao vento, né? Então cria aquela sensação de que você está fora de contexto, né? Então falar de cabelo para a mulher negra é uma questão muito delicada, porque desde pequena a gente vai ter essa questão, e ela traz isso, né, na obra, né, do cabelo dela não ser achado bonito pela uma parte da família não negra, né? Mas é interessante também trazer essa questão do que é o cabelo para a mulher preta, né? Tem mulheres que passaram por química e estão aí no processo de ter o seu cabelo como ele é original, né? O seu cabelo crespo, aprender a cuidar desse cabelo, começar a achar beleza no cabelo, ver seu cabelo como que ele é, né? Que ele é uma coroa, né? Então a gente começa a resgatar essa questão do cabelo, e a gente está fazendo isso também com as crianças, né? As crianças desde pequena na escola passam por situações de racismo em razão do cabelo, né? Exatamente. E ela resgata algumas memórias que eu fiquei assim meio impressionada. Ela ter 4 anos, ela tem algumas memórias, né? Inclusive memórias da avó dela, que se chama avó Lúcia, que é a avó angolana, que é o nome da minha mãe. E ouvindo a história dela, assim, a gente termina se identificando com alguma parte ou outra, né? E uma coisa que eu achei muito legal, ela diz aqui, num trecho do livro, na página 24, ela fala: como para qualquer menina de 9 anos, pentear o cabelo da avó Lúcia, com quem vivia, era uma das minhas ocupações favoritas. Isso me chamou a atenção, porque eu tenho lembranças, nós, mulheres pretas que temos cabelo crespo, normalmente, geralmente, quem penteia o nosso cabelo por um longo período são as nossas mães, são quem cuida da gente, né? Porque nós, pequenos, a gente não sabe ainda lidar, a gente não sabe os manejos ainda de cuidar, de fazer o penteado. E o nosso cabelo é um cabelo que
ele requer um cuidado maior, ele requer um penteado, ele tem toda uma cerimônia para fazer o nosso penteado. E isso me remeteu também às lembranças que eu tinha da minha mãe penteando o meu cabelo. E isso é importante por quê? Porque essa memória, ela encaminha a gente para aceitar, fazer essa aceitação de como é importante aceitar quem nós somos e quem a gente quer ser. Né? E aí, há pessoas de todos os tipos no mundo, nós não seremos capazes de agradar todo mundo, mas a gente pode ficar satisfeito se pudermos, ao menos, agradar a nós mesmos. Né? E começar por aí, dessa lembrança pequena, que eu tenho essa lembrança. E aí, o que acontece? Eu começo a alisar o cabelo aos 7 anos. Né? Mas, lendo o livro, eu tive essa lembrança da minha mãe penteando o meu cabelo, que a gente se arrumava para ir para a igreja. E aí, esse tempo assim, foi muito legal de lembrar de como é. E ela diz que sentiu o cheiro, né, do cabelo da avó, sentiu o aroma. Isso tudo faz parte da nossa lembrança, porque a gente vai passar por um período de violência sobre o nosso cabelo. E ela fala esse trecho. Ela começa a obra falando assim: minha mãe cortou meu cabelo pela primeira vez aos 6 meses. O cabelo que, segundo vários testemunhos, a escassez de foto... não preciso de óculos, gente. Estou de óculos, mas precisa. De óculos, escassez de fotografia, era liso. Renasceu com crespo e seco. Mas, quando era pequena, como todo cabelo de criança, gente, já para saber, ele nasce liso. Então, ela fala que a mãe cortou o cabelo dela, peguei aqui no começo, pela primeira vez, aos 6 meses, o cabelo que, segundo vários testemunhos e a escassez de fotografia, era liso. Renasceu crespo e seco. Né? Então, ela começa a contar essa história quando a mãe cortou o cabelo, o bebê. E toda criança nasce com o cabelo liso, né? Ele vai encrespando depois, né? O cabelo negro ele vai se tornando aí a sua característica quando a criança cresce, né? Então, ela traz esse retrato da mãe dela cortando. E é muito interessante quando ela fala que a gente, mulheres negras que passamos, da química, né? Da primeira vez que ela vai passar química no cabelo, né? Ela traz essa memória desse lugar que a mãe dela leva, o cheiro, né, que lhe é peculiar, né, o cheiro da química, que é usado no cabelo com um cheiro tão forte que não poderia fazer bem para qualquer pessoa. E, realmente, as pessoas... É uma agressão, né, um alisamento com química, né, para cabelo negro. Então, eu tenho memórias, né, de pequena que a gente não usava química, mas usava ferro quente na cabeça para alisamento do cabelo. E isso também é uma violência, né? Porque assim, ela fala uma coisa que eu me lembrei quando ela fala da mão pesada. Né? Eu me lembro quando eu era pequena, minha mãe levava para alisar o cabelo com ferro quente, e é uma pessoa que tinha uma mão pesada, né? Ela punha aquele ferro e aquilo queimava a cabeça da gente. Era uma coisa muito agressiva. A gente saía assim, com algumas queimaduras na testa, pela essa agressão do ferro quente. Né? Primeiro, você teve esse momento na sua vida? Teve. E isso é muito importante para quando a gente fala de cabelo entre a população negra e a partir da população negra. Você fazer algumas mudanças estéticas, algumas mudanças porque você quer... Porque uma decisão sua, uma escolha sua, é uma coisa. Agora, você fazer mudanças na sua estética, na sua raiz, porque você quer se parecer com um padrão que está estabelecido e que é imposto, é outra coisa. E para piorar ainda, é um padrão que eu não escolhi. E eu não vou ser e nunca serei assim. Né? Meu cabelo nunca vai ficar liso, naturalmente, e isso não vai acontecer. E aí, o que se apresenta para nós? A gente já nasce num ecossistema em que se apresenta para nós que o padrão, o que é mostrado, o que tem representação, que a gente vê e que a gente se inspira, é o cabelo liso. Né? Então, isso é imposto para nós. E aí, eu entendo que a minha mãe não tinha, como hoje,
uma conversa mais aberta, mais clara, como a gente está tendo aqui, né? De conversar sobre isso, o porquê dessas coisas acontecerem. E, para nós, falar de cabelo não é futilidade, né? Porque a gente passa por uma violência, a gente passa por algo que, se a gente não se encaixar, a gente não é bem vista, não é? A gente não é escolhida na sociedade porque a gente tem cabelo crespo. E o pior ainda é que o nosso cabelo, ele é nomeado com palavras pejorativas, como cabelo duro, bombril. Não é nada agradável para uma mulher receber esse tipo de comentário sobre o seu cabelo. Isso, né? começa na infância, né? Exatamente. Na infância. Tanto é até para fazer uma parte... no mês da consciência negra, né, saiu, tipo, quem quiser depois buscar no jornal, que uma escola vai fazer uma homenagem, né, ao dia da consciência negra, e ele fez desenhos de rosto de mulheres negras, que foi feito com cartolina, não tinha o sombreado do rosto, e na hora de fazer o desenho do cabelo, se colocou bombril, né, na cabeça desse desenho que foi feito, né? E a mãe ficou horrorizada, né? Porque assim, traz de novo e coloca naquela criança e fica incutido naquela criança e em seus colegas não negros que o cabelo de negro é o cabelo de bombril, que é um cabelo ruim, né? Para de aço, né? Então você de novo está passando aquela situação do racismo e vitimando as crianças a passarem por isso desde muito cedo, né? Exatamente. E é uma questão, o problema não é o bombril em si, a questão é fazer com que a pessoa tenha um nome, uma memória pejorativa de que aquilo é ruim, né? De que aquilo não é o ideal, de que aquilo é errado. Isso é que machuca, né? Não respeitar. Tem outras possibilidades de você representar o cabelo crespo. Não precisa ser o bombril e não é para ser, porque ele não ajuda. Ele faz com que as crianças pensem que o seu cabelo é ruim, é um problema, não é para existir. E isso é um apagamento da identidade. E a gente precisa respeitar. Né? E ela fala, tem uma frase que ela fala, né, que ela, quando ela fala do cabelo, ela também traz aí essa questão de afeto, né, como ela é vista por uma família que é uma família miscigenada, né? Então ela fala assim: minha avó branca, de que forma dizê-lo sem suar a novela brasileira, né? Ela traz isso. Perguntou-me pelo cabelo. Então, Mila, quanto é que vai tratar o seu cabelo? O cabelo é, então, distintamente uma personagem, um alter ego presente na sala. A minha avó angolana, uma negra, fula chamada Maria Luz, já disse, ela achava o cabelo muito bonito. Então, minha avó achava meu cabelo bonito, mas a avó dela, branca, falava assim, quando é que você vai tratar desse cabelo? Exatamente. E o interessante é que essa pergunta da avó branca é o que dá título ao livro, né? E veja bem como é que se desenvolve as nossas narrativas, né? A gente passa por violências e dessas violências a gente tenta tirar algo que venha nos ensinar e fazer com que a gente aprenda a se defender dessas violências, né? Se você visitar, já que a avó dela deu essa sugestão, ela comenta que se você visitar alguns salões, é uma boa forma de você conhecer países, de aprender a distinguir modos e feições e até de detectar alguns preconceitos. Os salões estão cheios se você for com um olhar mais atento, mais observador, os profissionais não estão preparados para cuidar do nosso cabelo. Né? E assim como todos os outros tipos, seja ele liso, cacheado, crespo, todos têm cuidados diferentes. E por que só aprender ou só se debruçar no conhecimento do cabelo, no cuidado do cabelo liso e cacheado e não do crespo? Então, aí, mais uma vez, a gente pode observar essa pretensão, né, de escolher uns e outros não, né? E aí a gente diz que é a seleção, né? É seletivo as escolhas para ter cuidado e tal. E aqui no Brasil, eu faço, antes de ler o livro, eu já fazia isso, né? Eu já ia nos salões
E aí a gente já percebe, porque eu pergunto, e o shampoo para cabelo crespo? Esse shampoo que você está passando? Porque, assim, a gente precisa aprender e também fazer com que o outro entenda que a gente está aprendendo e também o outro tenha a chance de aprender, né? Então, é um apelo meu, né? Se alguém assistir, se alguém ver, que os profissionais também se debrucem, as marcas também façam produtos que alcancem a população, as mulheres de cabelo crespo. E tem vários tipos de cabelo crespo, viu? Não é só um. Não é. Então, tem cabelo tipo C1, C2, e aí tem vários tipos de cabelo crespo, e, em sua maioria, nós somos a população em maior número. Então, tem muito cabelo crespo para cuidar, para tratar, para estudar, para fazer produto, e, com certeza, eu seria a primeira a comprar, seria a primeira a utilizar os produtos que tiverem uma atenção e essa sensibilidade de fazer produtos para o nosso cabelo. E o profissional também que estudar, que for aprender a tratar e a cuidar do nosso cabelo. Eu amo fazer massagem no cabelo capilar, quando eu vou num salão. Né? E é bom a gente ir no salão e nessa hora eu deixo que cuide e toquem no meu cabelo. Eu não gosto que toquem quando ele está pronto, bonito, maravilhoso, não precisa, né? E tem que pedir licença, porque para tocar em mim tem que ter permissão. Então, assim, mas no salão eu posso, sim, me debruçar, me deixar cuidar, e vai ser uma alegria quando os profissionais também tiverem esse interesse, né, de cuidar dos nossos cabelos, porque a gente também merece e quer cuidado. E uma coisa interessante que ela traz muito também é esse afetivo dela familiar, né? Eu acho que ela traz desde o avô, do bisavô, da avó por parte de mãe, da avó materna, da avó paterna. Ela vai buscando aí esse resgate histórico, né? Cada vez mais longe da família dela. E é interessante que, para nós, né, quando ela faz esse resgate, né, a gente vê como a gente perdeu um pouco da nossa história, né? Porque, mesmo ela ela é angolana de Luanda, ela nasceu na África, ela cresceu lá, seu avô nasceu lá, sua bisavó nasceu lá, o pai dela saiu e foi para a África, né, pescador. Então, mas ela tem a raiz dela, né, da onde vem. E ela fala do avô dela, né, acho que é Manuel, que ele queria a cidadania portuguesa e ele não conseguia, né? Porque Angola foi colônia portuguesa, né? Então, quando ela começa a contar essas histórias, você percebe que ela tem um laço, né? Um lastro, tanto com Angola, né? Para onde ela nasceu, como também com Portugal, que a gente não tem, né? A gente não tem essa linha histórica da nossa origem, ela se perdeu, né? E ela tem esse histórico familiar, né? Seja ele por parte de pai, seja ele por parte de mãe, né? Esse resgate, você se sente até com uma certa inveja quando você não consegue resgatar toda a sua ancestralidade, né? Eu acho que isso é uma marca muito forte. A gente não consegue ir muito além, né, do bisavô. Eu, pelo menos, assim, da minha avó que falava dos pais dela, e eu não consigo ir muito além, né, do que meu bisavô quando eu faço o resgate histórico da minha família. A tão famosa árvore genealógica, né, que muita gente tem o privilégio de poder desenhar, né? Muita gente não consegue, muita mulher preta não consegue, muito homem preto não consegue, não tem como. Eu também sou uma das que, por parte da minha mãe, eu só lembro da minha avó e do meu avô. Minha avó Francisca e meu avô Martins. E depois deles não se tem lembrança, né? Então, eu sei que eles tiveram irmãos, tal, mas se perdeu a questão do meu bisavô, por exemplo, da minha bisavó. E essas são marcas que vai se transformando e vai revelando o racismo estrutural que a gente vive, né? De sermos negados direitos que são fundamentais, né? De saber de onde você veio, quem são suas raízes, qual é o seu passado, né? Onde você está na história dessa genealogia familiar. E o mais impressionante é que ela tem muitas memórias, né? Muitas, assim, do avô que deixou
a caneta que ele guardava, que foi uma herança que ia deixar para ela. Então, ela tem muitas memórias, tanto da parte portuguesa como da parte africana, né, angolana. Ela tem muitas memórias de infância, da casa onde ela ia quando pequena. Ela traz toda essa memória. Os primos, né, de uma família grande, né, onde ela tem essa vivência com os primos. Ela traz também essa questão, como a gente também vê essa questão religiosa de ir à missa, né? Então, ela traz muito isso, né? As tradições com relação a pescar, né? Quando ela fala do bisavô, que era um pescador, então ela traz esse resgate de toda a história que a gente, às vezes, não tem. Da onde que eu gosto? Por que eu gosto, de repente, de desenhar? Por que eu gosto de escrever? Por que eu gosto de pintar? E ela, quando ela começa a se identificar pelo familiar, né? Ela conta da avó, que ensinou ela a costurar, das tias que iam cozinhar, né? Então, é muito interessante as memórias que ela traz. E aí isso revela assim, o quanto é importante, né, a gente ter essas lembranças afetivas. Eu queria retornar que eu tinha anotado aqui sobre a questão do cabelo, né, que ela conhece a Lena, né, que é uma angolana que, pela primeira vez, sabe tratar dos cabelos dela com o carinho que eles mereciam, né? Ela fala, sem escova, agressiva, ou secadores que causavam queimaduras, né? E ela se sentiu afetivamente acolhida na hora que ela conhece a angolana. E aí, mais uma vez, eu destaco aqui a questão da sororidade, né? É importante a gente encontrar irmãs, é importante a gente ter mulheres pretas que tenham amigas, que esse afeto ele seja multiplicado, ele seja gerado, né? Por isso essa questão da representatividade, que é muito importante. Se você não consegue se ver em alguns lugares, você não tem como sentir afeto, você não consegue encontrar outras pessoas que podem formar pares com você, duplas, jornadas. Você perde a experiência de ter uma rede de apoio, não é? Então, assim, é muito importante que nós, mulheres, tenhamos e não percamos de vista a sororidade entre nós, né? E entre também nós, mulheres pretas, nós, mulheres brancas, e saber que as pautas feministas não são só de um lado, né? Precisa ser abordada, precisa ser conhecida em todos os âmbitos, a partir de nós sermos mulheres. Né? A partir de sermos mulheres. E outra coisa muito importante é que, nessa leitura, ela fala que é importante a existência, né, da sororidade e a busca da autoafirmação e a representatividade. A gente ainda precisa aprender muito, muito sobre como a gente se relacionar com uma outra mulher preta, como nos relacionarmos com as mulheres brancas, mas está posto que isso é necessário, que a gente precisa entender que nós vamos empreender esforços, ações em direção propositalmente à sororidade. Exatamente. Né? E eu aprendi isso aqui no livro a partir do momento em que ela narra como ela foi cuidada, né, por uma outra angolana, né, que era igual ela, e sabia, conhecia o que ela precisava, como pegar no cabelo, como fazer um banho com o shampoo, como passar um condicionador, como dar um banho de creme. E aí ela percebeu, gente, eu existo. Exatamente. Eu mereço esse carinho que eu nunca tive. Por quê? Porque era secador que queimava o couro cabeludo. Era puxão e mais puxão para tornar o cabelo liso, né? E quando ela tem esse carinho, ela se encontra, né? E ela começa a experimentar o lado bom de cuidar de um cabelo crespo, que ela não tinha boas experiências, né? Então, isso também marcou na hora que eu li o livro. Tem uma outra coisa aqui, que, apesar do passado cheio de dificuldade, né, que ela teve, em alguns momentos, né, principalmente no que tange a nossa convivência com a sociedade, que tem uma estrutura de racismo, de comportamento, de opressão,
E a gente encontrar nessa sociedade várias pessoas com comportamentos cruéis mesmo, né? Que a gente tem pessoas que elas são como são conscientemente. E algumas a gente entende que precisam de letramento racial, mas tem gente que faz de maneira cruel mesmo. E aí, eu recomendo e incentivo mesmo a leitura desse livro, que não é só o cabelo em si, né? Trata de outras histórias e outras coisas que a gente precisa aprender. E incentivo a cada pessoa a querer compreender também o nosso passado, né? Quem nós somos. Ela tem uma fala que é muito bacana, né? Esse trecho ela fala: em 2011, com um disfarçável desgosto, cortei o cabelo para me esquecer dele ainda mais. É claro que expliquei a mim mesma o esquecimento como um simples sentido prático. Lavar e andar, etc. Então, corto o cabelo curtinho, fica mais prático para mim andar e mexer. Não posso esquecer-me desse cabelo sem me esquecer também de mim e seguir a minha frente, deixando-me para trás, como duas pessoas que se perdem numa feira, a te mentir comigo mais tarde. Olha que coisa interessante, perder a si mesmo, né? Quando ela corta com a justificativa que o cabelo curto é mais prático, né? Ela perde o cabelo, mas nesse ato, né, mesmo que ela tente justificar, ela está perdendo quem ela é, a sua própria identidade. Eu achei isso perdendo a mim mesma. É muito, muito interessante. Exato. Porque, assim, eu cortei meu cabelo estava enorme, né? E aí eu cortei ele bem curtinho, porque eu pensei que ia ser mais prático. Mas aí é que a gente começa a ter contato com a raiz do nosso cabelo. Sim. Né? Ele, quando está bem grandão, a gente tem que dar um tratamento, banho de óleo, condicionador, cremes e tal. E ele curtinho, eu tenho a chance de ver ele bem cacheadinho, bem enroladinho. E aí, assim, eu tenho uma aproximação maior com o meu cabelo. Eu percebi. E aí eu comecei a amar ele. Assim, eu não... parei também, porque agora eu estou na transição também de não pintar mais. Eu já passei pela transição do liso para o crespo, que também foi um momento assim incrível na minha vida. Uma amiga minha me encontrou na escada e o meu cabelo era liso. E aí ela fez uma pergunta para mim. Ela falou assim: ô, Luciana, você sabe como é o seu cabelo natural? Você fez assim... Eu olhei para ela... Elizabeth, eu não soube responder. Eu falei assim para ela: não sei. Não sei. E aquilo, eu fiquei estatalada assim, que é uma pergunta que eu não esperava, ninguém nunca tinha me feito, mas que atingiu para mim, eu não sabia responder. Né? Foi ali que eu decidi fazer a transição do meu cabelo. E muitas mulheres chegam nesse momento, né? A pessoa nunca viu o cabelo como ele é, sem química, quando você consegue colocar a mão no seu próprio cabelo, Exato. O seu couro cabeludo dele, como ele é naturalmente, sem química. Então, é um processo demorado, né? Demorado, dolorido, porque você, como ela fala, acordar de manhã, olhar no espelho e falar: meu, estou bonita. Então, ela fala Exato. muito dessa coisa de acordar de manhã, olhar no espelho e o cabelo vai estar bagunçado ou não vai estar bagunçado. Não vai estar daquele jeito que você tinha acostumado a ver, né? E quando eu fiz a transição, eu fiz um acordo com alguns colegas do meu trabalho. Eu falei assim: olha, está sendo muito difícil fazer essa transição, então eu preciso que você me diga palavras de carinho para que eu me sinta bem enquanto eu estou passando essa transição. E olha que eu tive apoio, né? Isso que foi legal. E aí, toda vez que eu chegava no trabalho, alguém do meu trabalho dizia: Lu, você tá linda. Ai, você vai que Exato. E assim, Lu, aí eu chegava no outro dia: Lu, seu cabelo hoje tá lindo, força, sabe? E eu penso, tamo junto. E assim, foi assim, a transição ela é bem complicada, ela é bem dolorosa. A gente fica com uma autoestima lá embaixo, né? E eu pedi mesmo essa ajuda para eu passar por isso, porque eu sabia que era importante, porque depois da minha consciência amadurecida e saudável sobre mim, sobre meu cabelo, eu passei
esse momento de transição com mais força, por causa da minha consciência que já estava amadurecida sobre isso. E o apoio, né? Esse apoio é fundamental, porque realmente é um processo que não é fácil, é um processo bastante doloroso, desafiador. Tem pessoas que ainda falam, eu não estou preparada para passar por um processo engraçado, né? Parece que muito estranho, eu não estou preparada para passar por esse processo, né? De ter o meu cabelo natural, sem química, sem nada. É importante também falar, quando a gente está falando de cabelo natural, do cabelo crespo, sem química, ou sem laser, sem trança, as pessoas podem usar o cabelo que elas quiserem. Tingir de louro, de roxo, alisar, não alisar, colocar trança, colocar laser, o que ela quiser. O importante é que ela faça isso porque ela quer fazer, não porque é uma coisa que é imposta para a sociedade, né? De que aquele cabelo que você tem não é bonito. Acho que isso é importante. Não é que você não pode ter o cabelo alisado. Se você gosta, você está bem, você acha legal, ok. Mas porque você gosta, não porque você foi massacrada pela imposição social de o cabelo bonito e o cabelo bom é o cabelo liso. Aí você tem que passar por esse processo de... Eu sou uma pessoa que eu mudo muito, agora não tanto, mas eu sempre fui de mudar o cabelo. Eu ponho lace, eu ponho trança, eu tiro trança, cortar curto, eu nunca gostei de cabelo curto, mas eu mudo sempre o cabelo, mas porque eu gosto. Eu acho que nós temos de interessante, nós mulheres negras, que a gente pode fazer o que quiser, botar peruca, tira peruca, põe Isso é que é legal, hein? Isso é muito legal, isso é que é uma coisa muito bom. bacana. Mas também gostar do meu cabelo crespo. Eu tenho meu filho de 18 anos, gosto sempre de estar ele como exemplo, e ele tem um cabelo crespo, né? E eu sempre falo, nunca cortei o cabelo dele desde pequeno, porque também essa questão do menino também não é só a mulher, né? O menino também passa por esse processo. Então, o que faz a mãe? Ela vai no cabeleireiro e corta aquele cabelo tipo Ronaldinho, né? Corta como raspa aqui, raspa ali, e a pessoa começa a não achar bonito o cabelo grande. Então, meu filho, eu nunca cortei o cabelo dele, corto, mas eu deixo sempre o cabelo dele armado, né? E ele achar bonito esse cabelo armado, que não precisa raspar para fugir do cuidar do cabelo, né? Então, sempre falei para ele, lava o teu cabelo, sente o couro cabeludo, veja os produtos que são melhores para o teu cabelo, começa a sentir a textura, né? Essa textura do teu cabelo, né? Para que você vai sentir que o seu cabelo realmente é diferente de uma pessoa que tem um cabelo liso. E ele falava, quando era pequeno, mãe, eu entro na piscina e meu cabelo não cai na frente. E meu cabelo não cai. Eu achava muito interessante ele falando, mãe, eu caí na piscina e meu cabelo não cai, né? E as crianças brancas, o cabelo molha e ele cai, né? E quando ela traz isso, a gente lembra, traz essas memórias, né? De como a gente precisa que as crianças resgatem a beleza que tem no seu cabelo. E assim, não cai e está tudo bem. O seu cabelo é diferente, tem uma fibra diferente. E não é para cair, senão não era cabelo crespo. Né? E o que eu queria assim, passar para as nossas amigas e para quem nos assiste, que o nosso cabelo é lindo. Hoje eu posso dizer isso. Né? A gente... está vendo hoje, está tendo a oportunidade de conversar sobre isso, né? Então, se muitas vezes eu tive um pouco de dificuldade de conversar com outras pessoas, mas tive essas pessoas, procurei essas pessoas para conversar sobre isso, né? Porque é algo que mexe muito com a nossa autoestima. E isso não pode ser normalizado. Algo que é natural nosso e que faz a gente pensar que tem alguma coisa errada, isso não é natural. Exatamente. Né? Então, o nosso cabelo é lindo. O turbante que você usa é lindo, é maravilhoso. A trança que você faz é uma obra de arte que você tem no seu cabelo, né? E eu tive essas experiências. Hoje eu faço trança, hoje eu uso turbante, hoje eu deixo ele todo enroladinho, bonitinho, cheirosinho, e eu amo o meu cabelo. E isso é uma verdade.
se disseram para a gente que não é, se muitas vezes a gente ouviu palavras que a gente não gostaria sobre o nosso cabelo, vamos esquecer, porque a gente não pode permanecer num passado que nos oprime e nos deixar levar, nos influenciar pelo que é ruim. Entende? Então, o nosso cabelo é lindo, nós temos vários tipos de penteados que a gente pode abusar mesmo para fazer, para realizar. E eu sou a alegria em pessoa quando eu estou cuidando do meu cabelo hoje. E isso eu só pude experimentar quando eu enfrentei, né, de peito aberto, quem eu sou. Exatamente. E aí, a gente precisa, sim, fazer releituras de comportamentos sobre nós mesmos, porque muitas vezes a gente é ensinado a não gostar da gente. Né? A gente é ensinado a não querer olhar o que a gente tem de bonito, porque ensinaram que é feio. Exatamente. E a gente precisa fazer, sim, essa releitura, a gente precisa se debruçar, ter esse esforço de fazer um outro caminho, entende? E esse caminho, às vezes, é doloroso, é incômodo, mas ele é essencial e necessário para a nossa subsistência, né? Para a gente valorizar o que nós somos. E o nosso ser, e a gente, a nossa pele, o nosso cabelo é lindo. Eu amo ser quem eu sou hoje. Que bom, né? Que bom, que bom. Sobre o livro aqui, eu queria falar sobre a foto. A foto eu também já peguei aqui, ó, gente. Ó. Tem a única foto do livro, né? Que eu fiquei assim, nossa, só tem uma foto. Só tem uma foto. Né? Eu que sou tão assim, gosto de arte, assim, de ver as coisas. Ela falou de uma foto que a foto, ela é a única preta da foto. E ela está com um livro muito agarrado assim nela, e atrás dela tem uma multidão fazendo careta, pessoas olhando assim admirado, né? E nessa foto ela fala que ela é representada por várias dessas pessoas que estão olhando carrancudo atrás dela, que são todas brancas, e ela se representa tanto nela, que está com o caderno, e com as outras pessoas, porque essa avalanche de emoções é o que a gente sente, sabe? Quando se trata da nossa pele, do nosso cabelo. A gente ama e odeia o nosso cabelo. A gente admira e deixa para lá o nosso cabelo. Então, é uma avalanche de emoções que acontece com a gente, que a gente precisa perceber, se observar e começar a tratar desses movimentos, dessas emoções que a gente sente. Né? Ora o nosso cabelo é amado, ora é odiado, ora a gente gosta, ora a gente não gosta, e é isso mesmo. Na reconstrução e na releitura de nós mesmos, é esse alto e baixo até a gente conseguir um equilíbrio, né? De auto-amor, auto-afeto, autoestima. E ela fala uma coisa bem interessante aqui, ó, quando ela fala da foto da Elizabeth, não que a fotografia simbolize algum episódio particular da minha vida. Ela não tinha nem nascido quando a foto foi tirada, né? Antes, uma radiografia da minha alma. A minha alma é a figura enganosamente impossível de Elizabeth Etfort, em primeiro plano. E o ócio implacável da multidão à sua passagem no plano de trás. O meu povo concentra-se todo, o meu pavor se concentra-se todo na contração dos músculos da mão e do adereço, né? Então ela se contrai, né? Ela segura firmemente o livro, né? E ela se contrai. Se vocês depois tiverem a oportunidade de ver essa foto, né? E ela passando, né, a única negra, né, a frequentar essa escola em Kansas. Então, ela se contrai e abaixa um pouco a cabeça, o corpo dela se retrai. É o retrato de uma autoperseguição e da tentativa diária de lhe ser indiferente. Né? Então, o que a fotografia de Little Rock representa, bem interessante. Né? Aquela única pessoa, a sensação de ser única. Né? Então, de você ser diferente, de você ser a única pessoa na escola, no espaço. A foto é de 1957, nos Estados Unidos, mas no Brasil a gente ainda tem situações que a gente é a única pessoa naquele ambiente. Né? Aquela sensação de que você está sendo olhada por todos, né? Que as pessoas... Então, você tem que
buscar uma força, né? Hoje que não tem mais o pavor que tinha naquela época, né? Mas você tem que buscar uma força para poder circular naquele ambiente sendo quem você é. É muito interessante essa foto. Tem outra foto também, né? Tem a última do moço lá, caricatura, né? Deixa eu pegar aqui. Aqui. Essa. O blackface, né, que foi muito comum nos Estados Unidos, né, que você fazia aquela caricatura do homem negro, então pintava de preto, fazia aquela boca grande, né, que usou durante muito tempo nos filmes e nos musicais americanos. Então, assim, para quem não leu, eu super recomendo o livro, e eu acho que o que vale também a pena, ela contando os caminhos dela por Lisboa, né, em busca de salão, em busca de reconhecimento de histórico, bastante. Ela fala dessa parte da colonização, né? Angola foi colônia, né, de Portugal, né? Então ela fala desse caminho, né? E ela é uma cidadã portuguesa, né? Então ela conta dessa aí também que eu já contei. O avô dela nunca conseguiu a cidadania portuguesa, né? E a leitura eu tive que ler várias vezes, pelo menos as 60 páginas, né, para compreender, porque ele foi traduzido do português de Portugal para português brasileiro, né? Então, tem algumas coisas que a gente vai pesquisar mesmo, vai precisar reler, mas, assim como a Elizabeth, eu recomendo, né? Esse Cabelo é um livro assim, extremamente necessário. Principalmente nos dias de hoje, né? Ele foi escrito, mas até hoje, e hoje ele está sendo muito relevante. E a minha palavra é que você desamarre mesmo o seu cabelo, se você quiser. Se você tiver a intenção de ver como é o seu cabelo natural, que esse seja um processo que você escolha, né, que seja da sua escolha, que você esteja confortável com isso e que você ame, que você viva e entenda seu cabelo, a sua história, de onde você veio, né, da maneira que você é, da maneira que o seu corpo é, como ele se comporta, como ele se manifesta. E entenda que isso é para o nosso bem, né? Nós termos acesso a literaturas como essa, que fazem com que a gente melhore a nossa capacidade de compreensão, deixe a nossa mente ávida por um conhecimento, que a nossa consciência seja mais abrangente, tudo vale a pena, né? Se a gente tem algo que faz com que que nós nos tornemos seres melhores, vale a pena ter acesso, vale a pena buscar, vale a pena ler. Esse livro foi uma recomendação do Comitê de Consciência Negra Racial, de discriminação racial, e eu amei fazer essa leitura, né? Minha última leitura, digamos assim, do ano. A última de 2022, né? 2022. Mas, assim, eu acho que vale muito a pena. Eu acho que eu fazendo até um resgate de todas as obras que foram lidas, né? E um agradecimento ao NIPES Cultural pela parceria. E a ideia veio em razão também da pandemia, né, de trazer a leitura. Eu recomendo muito. Eu acho que a leitura acrescenta muito para as pessoas. Leitura, quando eu falo sobre a questão racial, eu falo que as pessoas precisam. É importante ler livros acadêmicos, é importante ler manual antirracista, é importante entender sobre a escravidão, mas você consegue se conectar muito sobre a questão racial a partir da leitura. Por exemplo, a gente fez Conceição Evaristo, as duas obras da Conceição Evaristo. Então, quando você lê a história das personagens femininas de Conceição Evaristo, você entende a história do Brasil. Você entende a história do racismo. Quando você lê Carolina de Jesus, que foi também um dos livros que nós lemos aqui, O Quarto Despejo, você conhece um pouco da nossa história, né? Então, é uma forma de você entender a questão racial do Brasil a partir de um outro lugar, outro livro. Então, falando um histórico do livro que nós lemos, Um Defeito de Cor, né, que foi um livro da Ana Maria Gonçalves, que a gente também leu logo nas primeiras sessões. É um livro fantástico, né, que conta a história
de uma menina que sai escravizada, vem para o Brasil, e todo o seu histórico aqui no Brasil passa por Getúlio, fala da Revolução de Malês, que a gente não conhece. Então, isso através da literatura, né? Sem que eu preciso me ter cruzado, né, para uma prova, mas através da literatura. A Cor do Preconceito, também, um livro que nós fizemos a leitura aqui também, que conta a história de uma menina negra que vai estudar numa escola privada, particular, que consegue essa bolsa, e ela atravessa aí essa ponte da periferia para uma região mais central, mais classe média, e a experiência que ela vive. Então, uma forma também de você entender o racismo no Brasil, entender sobre a história das pessoas negras é a partir da leitura. Quando você começa a ler um livro, Esse Cabelo, aí você vai ver ela falando do alistamento, da química, onde ela dá vida ao cabelo e torna o cabelo uma personagem do livro, aí você vai entender, né, como é importante esse autorreconhecimento, né, e tantos outros livros que foram lidos aqui. Da Maya Angelou. Maya Angelou. E, assim, eu sou fruto do trabalho aqui no Unibis Cultural, né? O Leitura Racial me resgatou. Eu fui fisgada pelo trabalho de vocês, né? Que vocês já faziam. E chamou minha atenção e eu quis participar, né? E hoje aqui eu estou tendo tempos e momentos de leituras de aprendizado incrível, né, com pessoas que eu converso, troco e partilho, que já vem de uma caminhada, e a oportunidade desse espaço, né, que foi gerado, e que outras pessoas possam também participar. E eu gostaria muito, né, de ler Bell Hooks, mais de Maya Angelou, mais de escritoras negras, porque tem muita literatura, tem muito livro para a gente ler ainda. Então, o Clube de Leitura vai continuar em 2023. Vamos fazer uma seleção de livros, dessa vez não só de autoras, né, mulheres negras, mas também de homens negros, né, para que a gente possa trazer outros autores e fazer com que as pessoas criem o hábito da leitura. E a gente comece a discutir e mudar a nossa linguagem. A gente tem realmente a gente está acostumado e foi criado com uma literatura ocidental e branca, né? Então a gente precisa mudar esse nosso olhar até na literatura, na obra de arte, na forma que a gente vê as pessoas, o cabelo. Então, isso também faz parte da nossa formação cultural. Então, ai, que bom. Tem Ronilson Pacheco, tem Silvio Almeida, tem o Lázaro Ramos, tem gente que escreve muita literatura boa. Muita gente boa. Tem Toto Arado, né, que vai virar um filme. Né? Então, tem muita literatura muito boa. Um livro que eu quero trazer aquele que falava do Kunta Kinte. O livro eu fiz uma palestra onde o cara disse que resgatou a força dele lendo aquele livro Raízes Negras, chamava Raízes, que teve a série. Ele falou que foi o livro que transformou a vida dele quando ele leu aquele livro. Então, é um livro que vale a pena também a gente fazer um resgate dessas literaturas, dessa obra. Né? Tem outro livro também chamado Tornar-se Negro. É de uma escritora nossa também muito bom. Como é que... porque vocês ouvem muita expressão, eu me descobri mulher preta, eu me descobri negro. Então, esse livro aborda muito como é que acontece esse despertar da gente se descobrir, né, preto, porque a gente nasce no ecossistema que a gente nega a nossa cor, a nossa pele, o nosso jeito, a nossa raça, né? Então é isso. Então vai ser bom, hein? Vai ser bom. 2023 nós vamos ter obras aí e vamos começar a trazer público, né? Eu acho que a gente precisa divulgar e fazer com que as pessoas venham, fazer parceria e ter os livros para as pessoas poderem comprar e poderem ler e discutirem com a gente. Então, 2023 tem muita coisa boa por aí. E, mais uma vez, obrigada ao Unibis Cultural, obrigado, Mulheres do Brasil, por possibilitar que a gente consiga manter essa parceria. Obrigada. Obrigada. É uma alegria, Lu, sempre. Obrigada. Um ano aí de leitura. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.